Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Existem algumas perguntas, na verdade, que elas parecem que elas são mais difíceis de serem respondidas do que outras. E por mais simples que elas sejam de serem feitas. Por exemplo, se eu te perguntar quem é Deus, as respostas elas são inúmeras, certo? Amém? E uma das respostas pode ser: Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o meu Pai, Deus é o sustentador do universo, e por aí vai. Mas é uma pergunta simples de ser feita. Mas eu acredito que exista um tipo de pergunta que ela seja ainda mais difícil, não de ser feita, mas de ser respondida, que é: quem sou eu? Ou quem é você? Eu gostaria que você virasse para esse irmão que está do seu lado e perguntasse para ele: quem é você? Não é quem sou eu, é quem é você. E eu gostaria, meu irmão, que esse irmão te respondesse quem ele é, de forma rápida. Quem é você? Responda ao seu irmão do lado. Parece que é fácil, mas ao mesmo tempo é difícil de ser respondida, né? Eu tenho certeza que a maioria disse: eu sou fulano de tal. Certo? Eu sou esse, eu sou aquele. Mas, e aí, talvez em um outro momento a gente possa responder. E aí, em algum momento a gente possa responder: eu sou a minha profissão, eu sou o meu hobby, nós podemos ser muitas coisas, né? Cabe muitas respostas aí. Mas sabe qual que é o mais interessante disso tudo? É que na maioria das vezes nós vamos construir uma idealização de quem nós somos, mas nós não somos aquilo que nós dizemos ser. Calma, eu vou te explicar. Nós dizemos que eu não sou a minha profissão, eu não sou o meu hobby, eu não sou aquilo que eu acredito ser. Mas o que leva os homens, na maioria das vezes, a se enganarem consigo mesmo, é a ideia de que eles acham que eles são quem eles pensam que são. Caraca, isso ficou muito Dilma Rousseff, cara. Mas é isso aí. Os homens caminham se enganando porque eles pensam a respeito de si aquilo que eles não são. Eles projetam nas suas respostas aquilo que eles almejam ser. Quem dera se eu fosse só a minha profissão. Quem dera se eu fosse só o meu hobby. Ou quem dera se eu fosse só isso aqui. A verdade é que eu não sou aquilo que eu acredito ser. E aí, Agostinho de Hipona, sempre Agostinho de Hipona, ele, escrevendo as suas confissões, ele diz: tu nos fizestes para ti, e inquieto ou inconformado está o nosso coração enquanto não repousas em ti. A primeira frase de Agostinho já responde a nossa pergunta: quem eu sou? Eu sou alguém feito por Deus e para Deus. É daí que vem a nossa inquietação. Dostoiévski, um autor russo, ele diz: o mistério da existência humana não consiste apenas em permanecer vivo, mas em encontrar algo pelo qual viver. E se eu te perguntasse agora, pelo que ou por quem você vive? Qual é o motivo que vai te fazer acordar amanhã e cumprir toda a sua rotina? Qual é? Responda, meu irmão, para si mesmo. E parece, e aí, se nós formos trabalhar, é porque nós precisamos pagar as contas. Esse é o motivo pelo qual nós trabalhamos, pelo menos na maioria das vezes.
E aí, se nós formos almoçar, é porque nós precisamos almoçar, nós sentimos fome. Mas existe algo ali, um mistério humano, algo por trás disso tudo que é. Qual é o motivo real pelo qual eu estou aqui e eu faço o que eu faço, eu ando como eu ando, eu vivo como eu vivo? Essas perguntas precisam ser respondidas, mas elas são difíceis. Não são perguntas fáceis. E aí, quando nós caminhamos na ilusão de que nós sabemos o que nós somos, pelo que nós existimos, pelo motivo pelo qual nós andamos, nós nos iludimos e nos enganamos, e nós não somos capazes de dizer o título dessa mensagem: Senhor, Tu sabes todas as coisas. E nós vamos ver que alguns homens na Bíblia precisaram se encontrar consigo mesmo da forma mais humilhante que existe. Só eles e Deus. E no caso do nosso personagem real e principal aqui, é o apóstolo Pedro. João capítulo 21, o texto diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Não, responderam eles. Então ele lhes disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância, ou, na sua versão, 50 côvados. Quando chegaram, encontraram um braseiro, na qual havia um peixe e pão. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem quem era. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe bem que eu amo. Então alimente meus cordeiros, ou apacente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então, cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: Então alimente as minhas ovelhas. E eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e os outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: siga-me. Só até aqui, meu irmão. O texto é conhecido, a maioria de nós conhece. E a verdade é que esse é um dos textos um tanto quanto emblemáticos a respeito nas Escrituras, porque aqui parece que ser a humilhação de Pedro, né, diante de Jesus ali, e ali, retornando a nossa discussão, nós estamos aqui, Pedro, os discípulos, mas principalmente Pedro aqui nesse texto, está diante de um Deus que conhece não apenas aquilo que ele diz, aquilo que Pedro acreditava ser, mas aquilo também que Pedro era de fato. E essa é a resposta para todas as nossas perguntas no final. Nós vamos caminhar em cima desse tema, em cima
desse propósito, de saber que no final de todas as perguntas que nós fizemos aqui, a resposta é a mesma que Pedro dá: Senhor, tu sabes, e acabou. Mas nós vamos ver que para chegar ao ponto de dizer, Senhor, tu sabes, é preciso que nós nos encontremos com esse Senhor de fato, e esse Senhor que realmente sabe de todas as coisas, então nos humilhe de uma forma graciosa. Emílio Garófalo, um reverendo da igreja presbiteriana, ele diz que todas as vezes em que o rei nos faz sangrar, nunca é um ataque, mas sempre um resgate. É sempre Deus. E aí, meu irmão, João começa a narrativa dele a respeito da terceira aparição de Jesus. João, ele não é uma narrativa vazia, ele vem dizendo já pela terceira vez a respeito daquele que venceu a morte, aquele que está vivo. No capítulo, Pedro aparece dizendo que ele iria pescar, e os discípulos, então, alguns dizem que também iriam com ele. E eu sei que a gente às vezes costuma fazer alguns pressupostos a respeito disso, que Pedro estava voltando e isso e aquilo, mas o texto não diz nada disso. A gente não sabe as circunstâncias que estavam levando Pedro a voltar a pescar. Talvez fosse a vergonha, talvez fosse por achar que tudo tinha acabado e pronto, então eu vou voltar a fazer o que eu sabia fazer. Mas a verdade é que ele volta àquilo que Cristo havia o tirado de antes. Ele volta para aquele lugar. Mas nesse percalço eles não pescam nada. E mais uma vez, João, ele poderia ter escrito só que Jesus apareceu na praia e estava tudo bem. Mas João, mais uma vez, na sua narrativa, ele apresenta alguns cenários para nós, para que essa aparição de Jesus, ela seja um enredo, seja completo. Sabe, quem nunca, acho que os mais antigos vão lembrar daquela canção, depois do culto você vai ver o que Deus vai fazer, depois do culto tem milagre aonde você sempre pesca. É uma canção linda, e essa narrativa é uma narrativa bonita, porque você pensa o seguinte, mais uma vez, o primeiro encontro de Pedro com Jesus, qual foi? Quando ele estava pescando e não pescou nada. E aí o que o Senhor diz para ele? Olha, lança as redes e você vai pescar. E aí o que acontece? Pedro pesca, vem de novo, aquela pesca maravilhosa, aquela coisa poderosa. É ali, o primeiro encontro. Naquele momento, é ali que Pedro então vira para Jesus no barco e diz: afasta-se de mim, porque eu sou pecador, o Senhor é um rei. Se eu soubesse que o Senhor era um rei, um poderoso, eu não tinha deixado o Senhor subir no meu barco. Mas agora o Senhor subiu, e como é que eu não vou te seguir? E aí, pela segunda vez, depois de negá-lo, Jesus 3 vezes, Pedro agora está de novo no mesmo cenário, pescando. E não pesca nada. Mas era um homem experiente, era um profissional experiente. Ele sabia o que fazer, sabia onde lançar as redes, sabia quando a maré estava boa, ele sabia tudo. Mas de novo, meu irmão, presta atenção, Cristo humilha Pedro mais uma vez, para mostrar que ele não sabe de nada no final. Você vai fugir de mim para tentar fazer o que você acha melhor, não vai dar certo. Eu sei aonde os peixes estão, você não, porque os peixes me obedecem, a você não. Perceba a humilhação que Pedro está sendo levado pelo próprio Cristo. De novo, eu estou aqui pescando de novo e nada, eu não pesco nada. Aí aparece esse homem de novo e diz: lança a rede do lado direito. E aí o que acontece? Meu barco quase vira de novo de tanto peixe. Mas é diferente agora. Pedro, ele já conhece a Jesus. Pedro não se conhece. E aí, quando João, esse que é mencionado, o discípulo amado, é João dizendo a respeito dele. Quando o discípulo amado então diz: é Jesus. Pedro põe a sua túnica, a sua veste, a sua roupa, pula dentro da água e vai até o encontro de Jesus. Diferente da primeira vez, onde Pedro disse: olha, se afasta de mim, porque eu sou pecador.
Agora é o momento de redenção de Pedro. Eu te neguei, então se é ele, eu preciso ir até ele. Se agora que eu o conheço, que eu sei que ele é o Filho de Deus, que ele perdoa pecados, eu não quero me afastar, eu quero ir lá, porque eu o neguei. E aí, a narrativa continua, Pedro vai, mas não diz nada. E aí, meu irmão, a forma como Jesus trabalha aqui nos textos bíblicos, meu irmão, por isso que eu sou apaixonado pelas Escrituras, porque é por meio delas que nós conhecemos a Deus. Jesus ali, ele já poderia, quando viu Pedro, já poderia chegar dizendo: você me negou, eu não te falei? Eu falei que você ia me negar antes do galo cantar 3 vezes. Eu falei, eu te falei, eu te avisei. Mas não é isso que ele faz. Pelo contrário, quem vai ao encontro de Pedro de novo é Jesus que está lá de novo, chamando um homem que caiu, chamando um pecador, chamando um traidor. É Jesus que aparece na praia e está chamando para quê? Para se assentar à mesa, comer alguns peixes e um pão. É de novo, é Jesus, é Ele que está lá, é Ele quem vai de novo. Porque o homem, por mais prepotente que ele seja, por mais que ele ache que ele é capaz de alguma coisa, por mais que ele bata no peito e diga: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, como o próprio Pedro fez, ele não é capaz de cumprir com a sua palavra. E aí é que entra a graça de Deus, que entra a graça de Jesus, a graça do Espírito Santo, de trabalhar hoje no coração do homem e ir até esse homem de novo. É sempre dele o primeiro passo, é sempre dele o resgate. Nunca parte de um pedido de socorro, parte dele, sempre vai partir dele. Todas as vezes em que eu e você cairmos, porque nós vamos cair, é sempre ele que nos resgata. Sempre vai partir dele o resgate. Mas ele vai nos permitir sangrar. Mas nunca é um ataque. Sempre é um resgate. Sempre. E aí, o texto continua. O homem, ele não consegue ir até Deus. Deus quem chama, é Deus quem procura, é Deus quem se revela, é Deus quem se aproxima. Depois de comerem, depois de Cristo servirem, ele se volta para Pedro. E aqui, né, se nós não conhecêssemos o texto, nós poderíamos achar que beleza, é agora que Jesus vai esfregar na cara de Pedro que ele estava certo, que Pedro estava errado. É agora. É agora que Pedro vai ser humilhado por Jesus. É agora que Jesus vai então condenar Pedro ao inferno. Se a gente lesse isso pela primeira vez, acho que é o que nós esperaríamos. Só eu, irmão, ou todo mundo aqui é moralmente certo, que eu faria isso, sem dúvidas. Eu faria isso. Quantos de nós não pedem a oportunidade de dizer: eu avisei? Eu te avisei. Foi porque quis. Quantos de nós não são assim? Mas graças a Deus pelo nosso modelo, que é o próprio Deus, Cristo encarnado, que não age dessa forma. Ai de nós se ele agisse dessa forma. Ai de nós se ele agisse da forma como nós agimos uns com os outros. Estaríamos perdidos. E olha que ele teria motivos para assim fazer, e ninguém poderia falar nada. Mas Jesus não. Ele vai virar para Pedro: Simão, filho de João. E presta atenção, meu irmão. Quando Jesus diz Simão, filho de João, chamando-o pelo seu primeiro nome, pelo nome que ele era conhecido antes de Jesus, literalmente o texto, a narrativa de João é mostrando que aquela conversa não era para os outros discípulos. A conversa era com Pedro. Era como quem diz: Pedro, agora é eu e você, bonitão. Vamos resolver isso aqui agora. Mas dentre tantas perguntas, Jesus poderia ter perguntado: Pedro, por que você caiu? Você já entende por que você caiu? Olha, eu ressuscitei, mas você sabe por que você errou?
Ele podia ter perguntado: Pedro, e agora? Você consegue garantir que você não vai errar nunca mais? Que nunca mais você vai cometer erros? Jesus podia ter perguntado isso. Ele podia ter perguntado então: Pedro, você se lembra que alguns dias atrás você me negou 3 vezes e eu te falei que você ia fazer isso? Mas a pergunta de Jesus, ela é terrível. É melhor que Jesus tivesse apontado o dedo. Porque ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que a esses? Senhor, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus vai continuar: Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus continua pela 2ª vez. Lembra quantas vezes Pedro negou? 3. A primeira: Senhor, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. A 2ª: Senhor, tu sabes que eu te amo. E na 3ª vez, meu irmão, me parece, e aqui eu quero especular, dentro daquilo que nós podemos, que Pedro então se relembra da sua traição. Pedro se relembra então, Adonias, das 3 vezes em que negou. Pedro, tu me amas? Pedro então, meu irmão, se entristece, vira para o Senhor: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes. A resposta mais sincera dentro do grego seria: tu sabes que eu queria muito te amar. Tu sabes que eu queria muito, mas eu não te amo, como o Senhor está me perguntando. A pergunta de Jesus é: Pedro, tu me amas ao ponto de morrer por mim, Senhor? Ah, Senhor, tu sabes que eu te neguei. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E na 3ª vez: Senhor, Pedro, tu me ágape? E a resposta de Pedro é: Senhor, filéu. Senhor, eu gosto do Senhor, mas baseado no meu histórico, até que o Senhor sabe que eu sou incapaz de te amar com esse amor incondicional. Veja, meu irmão, a humilhação de Pedro é a seguinte: a humilhação de Pedro é que lá na mesa, quando o Senhor disse que ele iria morrer, que os homens iriam levar Pedro, bate no peito: não, ninguém vai fazer isso com o Senhor, não. Quando lá atrás, quando o Senhor então diz que ele iria ser levado, Pedro diz: não, Senhor, ninguém vai te levar. E quando o Senhor diz para Pedro que ele iria negar, Pedro então diz para o Senhor: não, Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Eu não vou virar a cara para o Senhor, eu não vou virar as costas para o Senhor. E de verdade, de coração, meu irmão, Pedro cria plenamente no que ele estava dizendo. Porque um homem que não se conhece é um homem que crê naquilo que ele mesmo prega para ele. É um homem que crê nas suas convicções, nas suas qualidades, na sua própria fala. Um homem que não se conhece, um homem que não está diante do Senhor, é um homem que diz que vai fazer e ele acha mesmo que ele pode fazer qualquer coisa. Ele acha que ele pode não negar o Senhor. Ele acha que ele pode não simplesmente rejeitar o Senhor. Ele acha que ele é capaz. Ele olha para si mesmo e ele vê uma autocapacidade que não existe, mas ele acredita nisso. Você já conversou com alguém muito mentiroso, mas o cara é tão mentiroso que ele acredita na própria mentira? Talvez esse fosse Pedro. Talvez esse seja nosso. Pessoas que acreditam piamente que podem, que sabem, que fazem. Pessoas que acreditam mesmo que pelas suas capacidades, pelo seu talento, são capazes de alguma coisa. Quantos de nós já não dissemos: deixa comigo que eu resolvo, eu sei o que tem que ser feito, eu sei fazer, eu posso fazer isso.
Não, 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 não. Eu sou capaz, eu sou plenamente capaz, eu sou inteligente, eu sou esforçado, eu sou isso, eu sou aquilo. É eu. O eu que santifica o eu é mais sujo que o eu que está sendo santificado. Você não pode santificar a si mesmo, ainda que você seja alguém consciente de suas qualidades. Pedro vai aprender isso agora. Imagina Deus dizer para você que você vai o negar, e você olhar para Deus, porque era Deus, e dizer: não, eu não vou te negar. É Deus, não sou eu, não é o pastor, é Deus dizendo: olha, você vai me negar, você vai me trair. Não, eu não vou. É só o galo cantar pela terceira vez e você vai ver o que acontece. Esse é Pedro, meu irmão. Esse somos nós, com as nossas convicções, com as nossas verdades, com os nossos achismos. Esse sou eu. Mas graças a Deus, pelo seu Filho amado, Jesus Cristo, que sempre vai à praia, e de novo Ele chama os pescadores. E ali, a resposta de Pedro não poderia ser melhor, meu irmão. Senhor, Tu sabes. Há um tempo atrás eu disse que eu te amava, eu disse que eu não ia fazer isso, mas Tu sabes, eu não sei. E meu irmão, e quão reconfortante é para nós dizer: Senhor, Tu sabes e eu não sei. Eu não sei de nada. Tudo que eu achei que eu sabia, o Senhor mostrou que eu não sabia. Tudo que eu achei que eu fosse capaz, o Senhor mostrou que eu não era capaz. Então no final, Tu sabes. Tu sabes. Isaías, eu falei isso hoje cedo. Isaías, o exemplo máximo a ser seguido naquele contexto. Era um profeta, era um homem de Deus, era o exemplo. Não era a prostituta, não era o bêbado da cidade, não, era o profeta diante de Deus, diante do rei. Ele diz: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque eu vi o rei. Tem algo no Sermão da Montanha que é lindo, meu irmão. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito. Eu gosto da frase que diz, o Marcos Telles diz, que todo cristão ele é um pobre, independente do dinheiro que tenha. Todo discípulo ele é um pobre, porque só os pobres conseguem olhar para si mesmo e enxergar a sua miséria. Só os pobres conseguem olhar para si mesmo e não ver glória alguma. Só os pobres conseguem olhar para si mesmo e dizer: ai de mim! Ai de mim, porque eu vi o rei. Diante do rei, o melhor de nós está perdido. Aquele aqui que tem as melhores capacidades, as melhores qualidades, está perdido, está destruído, está fadado ao fracasso, à ruína e à destruição. O melhor de nós aqui, o mais autossuficiente, o mais capaz, diante de Deus, vai ser obrigado a dizer: ai de mim. Mas é só diante de Deus. Só é capaz de dizer: Senhor, Tu sabes, aqueles que já foram humilhados o suficiente para reconhecer que em si não existe nada de bom que não seja Cristo. E qual é o contrário de ai de mim? Seria bom de mim. E sabe o que Deus faz com os soberbos? Eles resistem aos soberbos. Deus resiste na face dos soberbos, dos prepotentes, daqueles que se acham bons, daqueles que olham para si e se colocam num lugar de superioridade e inferiorizam os outros.
Ele resiste aos soberbos, mas dá graça, Ele dá graça aos humildes de coração, aos pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Todo cristão é um pobre, ou deveria ser um pobre, ciente de suas qualidades, mas ciente que diante de Deus as suas qualidades não valem nada. Diante de Deus, a minha voz, a minha eloquência, a minha capacidade de estudar, as minhas qualidades não valem nada, são esterco diante de Deus. Essa é só a primeira bem-aventurança. Lê o restante. Seguido dessa compreensão, um pobre de espírito é um bem-aventurado porque chora. Chora porque reconhece a sua miséria. Chora porque reconhece que diante de Deus não é nada. Diante do Senhor não é nada. Diante do Rei, a única coisa que eu posso dizer é: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. Isso é estar diante de Deus. Isso é estar num barco e olhar para a praia e Jesus está lá com uma fogueira acesa. E meu irmão, nada dessas coisas são fáceis de serem ditas. Pelo contrário, seria muito mais fácil, ou é muito mais fácil, olhar para mim mesmo ou para nós mesmos e reconhecer os nossos valores e não serem humilhados por eles, não serem humilhados por Cristo. Não ser humilhado é muito mais fácil do que ser alguém humilhado. Não ouvir do Senhor se nós o amamos ou não, essa pergunta é muito mais fácil quando ela não é dita, porque ela exige uma resposta sincera, porque ela não é feita por mim, ela é feita pelo Senhor. E perguntas que são feitas pelo Senhor, na maioria das vezes elas são difíceis demais para serem respondidas, porque nós já sabemos a resposta, e o pior do que isso, Ele sabe a resposta. A Humilhação da Inteligência, um livro do Jonas Madureira fantástico, que é quando homens inteligentes e dotados e capazes se encontram diante do rei e não acham valor nenhum em si mesmos. Não conseguem olhar para si e ver nada de bom, mesmo cientes de suas qualidades. Ser um pobre de espírito, ser alguém que diz ai de mim, ser alguém que diz Senhor, tu sabe, não é alguém que anula as suas virtudes, não é alguém que anula as suas qualidades, mas é alguém consciente de que as suas qualidades ou as suas virtudes diante de Deus não valem nada, não servem para nada. É o apóstolo Paulo, nascido, circuncidado no 8º dia de nascido, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo fui perseguidor, mas e agora? Diante do Senhor, diante de Cristo Jesus, eu reconheço todas essas coisas como esterco. Para quê? Para poder ganhar a Cristo. Essa é a humilhação da inteligência, essa é a humilhação dos grandiosos, é a humilhação dos poderosos. É o salmista, é Davi diante do Senhor, dizendo: uma coisa só eu vou pedir, que eu habite na sua casa todos os dias da minha vida. Uma coisa, só essa coisa. É como um homem que acha um tesouro valioso e vende tudo que tem por causa daquele tesouro. Tesouro precioso eu encontrei. São como os discípulos ouvindo: segue-me, abandonando tudo. Mas é preciso, meu irmão, que nessa noite nós sejamos sinceros com o Senhor. Os Salmos, para nós finalizarmos, ele
Alguns salmos se enquadram, a maioria deles se enquadram no que nós chamamos de lamento. Lamento não é murmuração e nem reclamação. Lamento é um lamento. E aí nós vamos ver nos salmos que homens que lamentam, como Asaf, por exemplo, Salmo 73, se eu não me engano. Olha, eu olhei para mim, eu estou fraco, eu estou doente, me faltam as coisas, eu tenho que trabalhar muito. Mas quando eu olho para o ímpio, ele não. O ímpio tem a sua despensa cheia, o ímpio é bom de saúde, ele pratica o mal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar todas essas coisas. Ah, mas se eu fizesse isso, certamente o Senhor me tomaria como exemplo. Isso é um lamento. É alguém indignado, é alguém frustrado com alguma coisa. Mas um lamento, meu irmão, presta atenção nesse detalhe. Um lamento sempre é seguido de uma adoração. Sempre é seguido de uma exaltação ao nome de Deus. Porque um crente que lamenta é um crente que, apesar da sua frustração, ele olha para Deus e ele não consegue ficar frustrado durante muito tempo. É alguém como Asaf que, depois de entrar no santuário do Senhor, diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Certamente me tomará pela sua mão direita e me colocará de pé. Olha que maravilha! Mas até agora, ele acabou de reclamar, o cara estava reclamando, estava difícil para o lado dele, ele estava reclamando. Isso é um lamento. E sabe o que nós precisamos começar a fazer? Jonas Madureira intitula o lamento como uma oração suja. Uma oração suja é aquele momento que você não vai com a sua prepotência, com a sua arrogância ou com a sua espiritualidade diante de Deus e diz: soberano Deus, eterno. Não, é Senhor, eu não. Um lamento seria Abraão: eu não te pedi filho nenhum, e agora o Senhor está querendo me tomar? São perguntas de carne, de homens e de mulheres que sangram, que são feridos, de homens que reconhecem que são fracos, que não são espirituais como acharam, como Pedro, que não tem as virtudes que acharam que tinha. São homens que o Senhor disse que não ia faltar nada, mas o negócio está arrochado para o meu lado. Mas são homens, Adonias, que no final do seu lamento sempre vão dizer: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. São homens como o salmista que vão dizer: porque está abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. São homens como Pedro, que agora pela segunda vez ouve: segue-me, depois de lamentar. Isso é um lamento, meu irmão. Isso é sinceridade diante de Deus. Meu irmão, Deus não quer sua oração bonitinha, Deus quer sua oração suja, sua oração feia. Jonas Madureira, ele dá um exemplo que mexeu demais comigo. Ele diz que nos seus primeiros anos de pastoreio, ele fechando a igreja, uma irmã que não podia ir à igreja à noite, porque a facção que dominava a favela tinha toque de recolher e não dava tempo dela entrar de novo. E naquele dia os traficantes permitiram que ela fosse na igreja. Mas naquele dia, quando ela chega na porta da sua casa, o filho estava morto, com um tiro de bala perdida. E então ela volta para a igreja e começa a gritar ao pastor. E ela faz uma das orações mais sujas que alguém pode fazer: Deus, eu odeio o Senhor. Porque o Senhor fez isso? O Senhor é mau. Mas no fim dessa oração ela diz: Deus, me perdoa. Eu não sei porque eu falei todas essas coisas. O Senhor me deu meu filho e o Senhor o tomou. É quase como Jó. Mas são pessoas, meu irmão, que estão olhando para Deus com sinceridade, porque sabem que não se conhecem, mas Deus conhece. São pessoas que não sabem os seus próprios caminhos, mas sabem que Deus sabe, e por Ele saber, isso basta para nós. São homens e mulheres sinceros o suficiente para dizer: Senhor, Tu sabes que eu não Te amo,
Sabe, meu irmão, essa semana eu fui obrigado a dizer isso ao Senhor. Enquanto eu tentava estudar, eu dizia ao Senhor: o Senhor sabe que eu não te amo, né? O Senhor sabe que as canções, na maioria das vezes, elas são da boca para fora. O Senhor sabe disso. E como é doloroso reconhecer em mim mesmo, ou em nós mesmos, a nossa falência. Isso deixou pesaroso a semana toda. E eu escrevi algo ao Senhor. Pensando nesse texto, eu disse: talvez eu seja muito parecido com Pedro. Eu gosto de pensar que teria coragem, gosto de pensar que permaneceria. Eu gosto de imaginar que se estivesse naquela noite, eu estaria ao seu lado. Talvez eu até dissesse, como Pedro disse, que estaria disposto a morrer por ti. Talvez eu também batesse no peito, afirmasse minha fidelidade, acreditasse sinceramente nas minhas próprias palavras. Mas Pedro, assim como eu, descobriu alguma coisa naquela noite. Ele descobriu que não conhecia a si mesmo. E talvez eu também esteja descobrindo isso. Eu digo que te amo, mas descubro que meu amor é pequeno. Eu digo que quero te conhecer, mas muitas vezes não tenho disposição para abrir a sua palavra. Digo que quero estar perto de ti, mas enquanto tempo para tantas outras coisas. Digo que quero te servir, mas muitas vezes quero ser reconhecido. Digo que quero te glorificar, mas ainda me importo profundamente com a minha própria glória. Eu digo uma coisa e vivo outra. E eu poderia tentar esconder isso de ti, poderia usar a minha inteligência para construir uma explicação, poderia encontrar uma boa justificativa, uma boa interpretação, uma boa formulação teológica que seja, para explicar a minha inconsistência. Poderia transformar até a minha fraqueza em um objeto de estudo, mas o que eu faria diante de ti? Tu sabes das minhas intenções, tu sabes das minhas contradições, sabes aquilo que ninguém vê, sabe das coisas que eu penso e jamais diria em voz alta, sabe das minhas lutas, das minhas dúvidas, das minhas tristezas, das minhas feridas, dos meus desejos, desordens, da minha preguiça, da minha vaidade, da minha ansiedade, da minha vontade de parecer melhor do que eu sou, tu sabes. E talvez seja justamente isso que mais me assusta e ao mesmo tempo mais me consola. Diante de ti eu não consigo sustentar a minha máscara. Não existe performance diante de ti, não existe um currículo espiritual. Mas eu preciso aprender a dizer: Senhor, tu sabes que eu quero te amar mais. Tu sabes que muitas vezes eu não quero. Tu sabes que existe em mim um desejo sincero por ti, misturado com tantos outros desejos que disputam o meu coração. Tu sabes as vezes em que eu quero te buscar e ao mesmo tempo quero permanecer confortável. Tu sabes que eu quero te obedecer e ao mesmo tempo ainda amo a minha vontade. Tu sabes que eu quero ser santo e ainda carrego as coisas dos quais não quero abrir mão. Tu sabes. E eu não quero mais tentar parecer diante de ti aquilo que eu não sou. Quero chegar diante de ti com aquilo que realmente tenho, com as minhas fraquezas, minhas feridas, minhas tristezas, minhas dúvidas, o meu lamento, a minha pequena fé. Com tudo aquilo que eu tento esconder dos outros e às vezes esconder até de mim. Eu quero colocar tudo diante de ti. Não porque tu não saibas, mas porque eu preciso parar de esconder. Eu preciso entrar no lugar aonde eu consiga finalmente dizer: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe, meu irmão. E a verdade é que nós não sabemos. Mas o Senhor sabe. A verdade é que vai chegar amanhã, eu vou tentar mentir, não para os outros, mas eu vou tentar mentir para mim, dizendo que eu sou espiritual, dizendo que eu sou capaz, mas o Senhor sabe que eu não sou. O lugar mais alto que nós podemos chegar é a humilhação diante do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Senhor, tu sabes. Amém?